Eu vim aqui contar pra vocês o meu testemunho, né, a minha conversão, de como que tudo aconteceu. Eu contei uma vez, mas esse vídeo ficou bem baixo e tem muita gente nova e que não sabe ainda, então eu vou contar pra vocês. Pra quem me conhece, sabe que eu cresci dentro da igreja, né? Cresci com minha mãe, família da minha mãe, todo mundo cristão. Então eu cresci indo na igreja desde pequenininha. Eu conhecia Jesus, né? Eu orava e acompanhava a minha mãe, mas todas as vezes que eu ia é porque ela me levava, não porque eu queria, né? Então era uma rotina, tinha que ir, tinha que ir. Até quando eu cheguei na minha adolescência, eu comecei a seguir os meus próprios caminhos, né? E não era cristã. No fundo eu achava que eu era cristã, né? Porque eu acreditava em Jesus e tal. Mas eu não conhecia Jesus. Eu ouvia falar dele, mas eu não o conhecia, não tinha intimidade com Deus, né? E aí chegou a adolescência, aí chegou a fase de sair, fase, né? Beber, fazer essas coisas mundanas, né? Então eu tava totalmente assim no mundo, não queria saber da igreja, jamais. Se alguém me perguntava, tu é evangélica e tal, eu falava, não, Deus o livre. Eu tinha vergonha de falar, pra vocês terem noção. Aí casei, conheci meu esposo, né? Aí tive o João, tive meu filho. Foi no ano de 2020, onde eu sabia que quando tinha algum problema, eu tinha que procurar Deus. Que Deus ia ouvir. Porque eu cresci assim, vendo minha mãe orar, minha mãe tendo confiança em Deus. Então eu tinha aquela semente guardada dentro de mim, porque eu cresci na igreja ouvindo. Aquela semente foi plantada, né? Então eu sabia que quando tinha algum problema, Deus iria me socorrer. Então, quando eu passei por uma fase bem difícil na minha vida, em 2020, tava entrando em depressão. Eu lembro que foi na porta, fechei a porta do meu quarto, tranquei e eu tava ajoelhada na beira da minha cama. E eu falei assim pra Deus: Deus, se o Senhor existe mesmo, eu tô entregando tudo nas tuas mãos. Não quero mais viver a minha vida, quero viver a tua vida, a vida que tu tem pra mim. Então, que a tua vontade seja feita. Não quero mais. Eu cansei, tava cansada de viver, sabe? E larguei tudo nas mãos de Deus, larguei. E falei: o meu sonho é eu e a minha família servir a Cristo, né? Servir a Deus, achar uma igreja. E foi isso, foi essa oração, mas aquela oração do desespero, sabe? Do fundo da alma, o pedido do fundo da alma. E a partir dali, a gente começou a conhecer pessoas. A gente tava numa cidade nova. E até que teve uma amizade que convidou a gente pra ir na igreja. Eu falei, não, vamos visitar a igreja, né? Fomos na igreja. Eu nunca tinha lido a Bíblia, tá? Não tinha nem a Bíblia em casa. Tinha aquelas pequenininhas que davam na rua, sabe? E eu nunca li a Bíblia. O máximo que eu li era pra decorar os versos lá, Salmo 91, só. Conhecia a história, sabe? Aí, essa amizade nossa convidou a gente pra ir nessa igreja, né? Eles sabiam que eu tava passando por problemas, que eu tava com depressão, ansiedade bem forte, sabe? E aí eles convidaram a gente pra ir conhecer essa igreja. Eu falei, tá, tudo bem, vamos. E eu era meio preconceituosa com a igreja, sabe? Porque eu cresci na igreja tradicional, na Assembleia. E eu fui convidada pra ir na igreja da Parede Preta. Mas aí eu fui, conheci e quebrou, né, todos os preconceitos e tal. Aí tu vai conhecendo e... Mas isso é um assunto pra outro vídeo. E aí a gente foi, eu gostei muito. No primeiro culto que a gente foi, Deus já falou comigo na palavra. E ali começou a mexer comigo, sabe? E eu resolvi comprar uma Bíblia. No segundo dia que a gente foi nessa igreja, a gente comprou uma Bíblia. Eu pra mim e meu marido outra. E meu marido também não era religioso, não era de nenhuma religião. E ali Deus começou a trabalhar em mim e nele também. Eu comecei a ler a Bíblia, né? E comecei a conhecer a história. Cada vez que eu lia, eu sentia vontade de ler mais e mais. Porque tu vai conhecendo e tu vai quebrando aquelas coisas que as pessoas te falavam e tu via que era o contrário, sabe? Tu vai conhecendo a história de Jesus, assim, o quão lindo, o quão maravilhoso ele é. Quanto mais eu lia, mais cedo eu sentia e eu tinha que buscar informação, tinha que estudar. Eu li uma palavra, eu estudava sobre ela, mas por que isso, por que daquilo? E ninguém vinha me confrontar e falar, sabe? Mas eu não tinha me batizado ainda. Mas eu falei pro meu marido que eu queria, né? Queria me batizar e que eu tava firme e forte. Só que nessa ida na igreja, a gente ficou uns 4 meses antes do batismo indo. Eu ainda bebia, né? Socialmente, no final de semana. Usava roupas indecentes. Só que a partir dali Deus começou a trabalhar em mim. Ninguém me falou nada. Ninguém veio falar, tu tem que se vestir assim, tu tem que vestir aquilo, tirar isso, parar de beber, parar de fazer essas coisas, ouvir esses tipos de música. Ninguém me falou. Foi com intimidade com Deus, né? Foi lendo a palavra, foi orando, foi tendo intimidade com o Pai, né?
eu fui tendo conhecimento, Deus foi colocando cada vez mais temor no meu coração. Eu sentia necessidade de parar de beber, já não queria mais. Parei de beber. As roupas que eu usava eu já não conseguia mais usar porque aquilo me constrangia de uma forma. Eu tinha vergonha, sabe? As minhas vestes mudou totalmente. E a causa do evangelho causa a metanoia, né? Que é a mudança da mente. Deus renovou totalmente a minha mente, né? E ele continua, porque é uma caminhada com Cristo, é uma transformação diária, a gente sempre tem que aprender cada vez mais, né? Eu era uma pessoa também que era brigona, não sabia perdoar, né? Então, a primeira coisa que eu fui fazer, eu senti a necessidade de pedir perdão para aqueles que eu precisava. E assim foi acontecendo, até que eu decidi me batizar. Foi a coisa mais linda da minha vida, que foi meu renascimento. E meu esposo se batizou também, meu filho também, ele quis, não foi obrigação, ele quis, com 9 anos. E a partir dali começou tudo uma nova história, né? E hoje eu sou uma nova Gabi. E eu queria falar isso pra vocês, que tenham conhecimento, né? Tem uma Bíblia, começa a ler, né? Porque às vezes você tem algum preconceito, porque alguém te falou, uma igreja feriu, só tem o costume de ir na igreja sem ler a Bíblia, né? Eu era assim, mas eu não conhecia Jesus. Depois que eu comecei a ler, comecei a ter intimidade, aí sim. Mas pode ter certeza que o meu encontro com Deus não foi na igreja, foi dentro do meu quarto, no ano de 2020, quando eu fiz aquele pedido. A partir daquele pedido tudo mudou, porque era improvável. Meu marido ir pra igreja comigo também, era improvável. Sei que Deus vai transformar muito meu coração ainda, tem muito que transformar. Eu sei que Deus tem muito a transformar ainda na nossa família. E dizer que Deus coloca as vestes novas, mente nova. Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente, um conhecimento mais aprofundado, né? O quão importante é a gente estudar a palavra. Deus é maravilhoso, Deus salva, Deus restaura. Eu posso te dizer, eu tava com depressão, tá? Profunda, eu tava tomando remédio. Foi Cristo que me salvou. Hoje eu não tenho nada, graças a Deus. E toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Toda a minha vida agora aponta para Ele, que por Ele, para Ele são todas as coisas. E como esse Instagram aqui, esse Instagram é dedicado a Deus. Para quem é meu seguidor mais antigo sabe que esse Instagram era que eu postava coisas sobre mim, né? Era sobre fitness, essas coisas. E que agora não tem nenhum sentido, né? O sentido é levar o amor dele às pessoas, levar o conhecimento às pessoas. E é isso. Que Deus abençoe.